Sejam muito bem-vindos aqui no programa Saúde. Eu dou aquele muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chega a qualquer momento através do seu celular, televisão, tablet, assistindo o nosso programa. A gente sempre está em movimento e se preocupa com as nossas articulações e também sabe que a gente tem que ter um bom ortopedista do nosso lado, pois hoje a gente vai falar sobre isso. Mas fiquem ligados que agora eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, My Laser, depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Um dos patrocinadores, super parceiro, o nosso super doutor André Kuhn, nosso doutor do joelho e doutor completo, porque cuida da gente, cuida do ser humano, né, doutor? Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, porque todo mundo gosta de se jogar, porque essa é a palavra que a gente usa hoje, se jogar o termo, nos exercícios físicos. Pensa no verão, a gente está bem agora no início do inverno, já está pensando no biquíni, os homens querem os gominhos, e aí pensa em se jogar no exercício. Como é que o ortopedista vê isso, doutor? O que acontece? Na nossa prática, no consultório, a gente atende muitas pessoas que começaram com todo o entusiasmo a fazer atividade física e acabam se machucando, tentando buscar uma mudança de comportamento. Eles tiveram a atitude ideal, saíram da zona do conforto e começaram a fazer um exercício. Mas o que elas fizeram de errado? Elas não buscaram uma orientação para saber como fazer o exercício e de que forma executar o exercício. Existem vários tipos de pessoas. Pessoas que sempre fizeram exercícios e pessoas que pararam de fazer uma atividade física e às vezes 5, 10, 15 ou 20 anos depois começam a querer fazer exercícios. Então nós temos que diferenciar, né, as pessoas em níveis diferentes de funcionabilidade e de capacitação para fazer atividades. Então o que a gente recomenda? Que não vire paciente, mas vire uma pessoa com atitude e que busque um médico, não como paciente, mas sim como alguém querendo tratar, prevenindo lesões. E aí o que a gente orienta? Olhar o seu peso, ver quanto que a pessoa pesava e quanto que ela ganhou nos últimos tempos, ver se houve um aumento significativo de ganho de massa gorda e massa corporal. Então isso significa que houve uma sobrecarga em relação ao seu peso habitual e a pessoa quer perder esse peso. Então, por exemplo, ganhou 5, 10, 15 ou às vezes 20, 30 quilos e as pessoas têm um programa para perder. O que está na moda hoje? Na moda hoje tomar remédios para ajudar a emagrecer. Então, nessa ânsia de emagrecimento, as pessoas têm que entender que elas vão perder junto com a gordura massa muscular. Então, eu preciso ganhar músculo e queimar a gordura. Isso não é tão fácil assim na prática. Então, muitas vezes, a orientação dos profissionais ela se torna fundamental. A pior coisa que pode acontecer é a pessoa querer ser autodidata e achar que eu vou fazer do meu jeito, eu não quero gastar, não quero ir buscar uma consulta, uma orientação, e aí acaba se machucando e aquela economia que ela ia gerar por falta de uma orientação, ela vai gastar muitas vezes mais para tratar lesões decorrentes da sobrecarga do esforço físico. Então, o que a gente atende no joelho frequentemente? Pessoas que em 2, 3 meses, depois de iniciar uma atividade, elas começam sempre por atividade final, não de menor impacto. Elas começam a caminhar, querem correr, fazem agachamento, fazem um exercício funcional, vão fazer um crossfit. Por quê? Porque elas veem nessa atividade muita queima calórica e acham que com isso elas vão emagrecer rápido. E hoje, doutor, eu acho que tem mais um agravante, tem os apps que prometem que a gente vai emagrecer. Tu baixa um programinha no teu celular, ele diz que hora tu acorda, o que tu tem que fazer e aquilo é para todo mundo, né? Então, o que a gente precisa? Usar a motivação que a pessoa tem em querer mudar, em estar insatisfeito com a sua forma física e orientar. Então, quem é que pode orientar? O médico pode orientar, um fisioterapeuta pode orientar, mas principalmente as pessoas que procuram academia. Você, educador físico, professor de educação física, você tem
o dever de orientar essas pessoas. Não ficar inseguro, achando, se eu não fizer da forma que a pessoa quer, ela não vai ficar aqui na minha academia, vai procurar outra. Não. Eu acho que se todo mundo tiver uma posição coerente, correta, a gente não perde. E aquela pessoa que quiser impor, às vezes é preferível que ela se dê mal sozinha, do que a gente acabar entrando na pilha e fazendo errado aquilo que a gente sabe que vai dar errado. Então, às vezes é o que a gente diz, é a morte anunciada, a gente sabe que aquilo vai acontecer. Então, vamos evitar que aconteça. E o que a gente orienta? Que as pessoas comecem com atividades de menor intensidade. Então, eu sempre digo, exercício é que nem subir uma escada. A gente tem que começar com o primeiro degrau para chegar no último. Algumas atividades elas são classificadas em baixo impacto, médio impacto e alto impacto. O que é o impacto? É a pressão do pé contra o solo e que se transmite para as próximas articulações. E o joelho é uma articulação de rolamento e deslizamento. E essas funções, quando a gente vai fazendo a flexão com agachamentos e impactos, ela sobrecarrega a cartilagem, sobrecarrega meniscos e provoca lesão por sobrecarga. Isso, na pessoa que está com o músculo fraco, gera lesões por insuficiência física. E aí machuca e provoca edema no osso, ou faz lesão de menisco, ou faz lesão de cartilagem e começa a dar dor. Então, o primeiro sinal de alerta é uma dor. Mas é uma dor que passa, ela é leve, vai indo e ela vai progressivamente aumentando. Então, dentro das orientações, a gente procura conversar com a pessoa, avaliar a individualidade e dentro dessa individualidade fazer um programa e um objetivo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí associa-se, de acordo com cada perfil de cada pessoa, a necessidade de outros profissionais que vão junto trabalhar e orientar. É muito comum hoje a gente encaminhar para um nutrólogo ou nutricionista, alguém que vai ajudar a parte alimentar, de reeducação alimentar, e com um foco para energia, para poder fazer exercícios. A gente volta no segundo bloco, porque hoje eu tenho várias perguntas aqui, para fazer para o doutor. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde, hoje com o Dr. André Kuhn, que é o nosso mago do joelho, mas ele fala de todo o organismo, que é isso que é muito importante. A gente está falando sobre pensar melhor quando for fazer o exercício. O exercício precisa, o doutor já falou várias vezes aqui, mas a gente tem que dosar. Tudo que é demais, né, doutor? Uhum. E sem acompanhamento, que é o pior.
O que é o ideal, então? Como a gente estava explicando antes. Que as pessoas busquem a orientação e que definam o seu perfil, né? E que seja mais personalizado um programa de atividades físicas. Vamos pegar exemplos. Uma pessoa entre 20 e 30 anos de idade. Ela, biologicamente, está numa fase em que seus tecidos e anatomia ainda ajuda muito. Tem uma boa massa muscular, tem uma boa condição cartilaginosa, então as articulações suportam melhor a carga. Então essas pessoas vai se avaliar o quanto ela tem de sobrepeso, o índice de massa corporal. Muitas vezes os profissionais fazem a avaliação da massa gorda, quanto que faz a bioimpedância, veem quanto que tem de massa magra e massa gorda, e aí faz um programa de atividade física. O que elas têm que ter cuidado? Não fazer todos os dias o mesmo tipo de exercício. O que é comum? Eu comprei um tênis e vou sair caminhar todo dia. Então, aquilo é uma lesão de esforço repetitivo. Todo dia a mesma atividade. Está errado. Tem que ter um dia de atividade aeróbica e um dia de atividade de ganho de massa muscular. Então, tem que ter um descanso. Tem que ter o repouso entre uma atividade e outra, não ser todos os dias a mesma atividade. Eu vou pedalar bicicleta todo dia. Também é errado, tem que ter fortalecimento, tem que ter o condicionamento. Então, esse equilíbrio, exercício é que nem montar um prato de comida. Quanto mais balanceado tiver, mais florido em termos de cores, melhor é o balanço alimentar. O exercício também, quanto mais tipos de atividades tiver, melhor, menor é o risco de se machucar por esforço repetitivo. E cuidar com o excesso de agachamentos, impactos. Então as pessoas que fazem por si só, baixam programas na internet, muitas vezes com, eu contratei alguém que me orienta à distância. Tem que ter o cuidado que essa pessoa não está te enxergando, não tem às vezes uma total avaliação. Claro que é melhor do que nada, e ela vai ter também, tem metas, ela vai medindo, vai avaliando, mas muitas pessoas que se machucam, às vezes elas vão na academia, mas elas vão e elas não pagam o personal, elas se inscrevem numa academia. E não contam que tem problemas também. E elas vão fazendo por conta, elas não sabem regular o aparelho corretamente, às vezes botam muito peso para fazer a musculação. É muito comum dores no exercício que é o chuta-chuta, aquele levantar o peso, e aí isso dá dor rotuliana, dor ao redor da patela, ou às vezes o leg press fazem errado, elas hiperestendem demais o joelho, exercícios de agachar com o peso, roda demais os pés para fora, então não faz correto, a coluna não fica bem posicionada. Então tem vários detalhes que um educador físico está olhando e enxergando na execução. Então às vezes no início é importante ter um profissional, contrata um educador físico, vai lá, tem um personal, né? E se não tem, pede pelo menos uma orientação. Tenha a humildade de pedir, olha, eu não sei como é que faz. Porque as academias, a maior parte das academias, elas têm os professores que ficam rodando ali e orientando e observando. Mas às vezes gera um constrangimento, porque tem uma questão da personalidade em aceitar ou não aceitar, às vezes, a orientação. Tem gente que não gosta, fica, eu sei. Não, aceita que é melhor para ti, né? E a outra coisa é fazer em casa, tem muita gente que faz em casa. A pandemia fez muita mudança de comportamento. Tem muitas pessoas hoje que baixam e fazem aulas online. E aí elas pulam corda, a gente acaba vendo pessoas que fazem exercício em casa pulando corda, saltando, pulando. E não significa que teu chão ali da tua casa está preparado para absorver um impacto. Às vezes a pessoa não bota um tênis adequado para absorver a carga do impacto, pé descalço. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem uma enorme diferença. Meia de pilates é meio para pilates, não é para fazer... Isso, então assim, a gente tem que ter o cuidado. E a informação ajuda. Então, o que a gente vê na prática? Pessoas que vêm com dores, né, e que fazem, às vezes, fratura por estresse. O que é uma fratura por estresse? Não é que o osso está quebrado, mas o osso está edemaciado e inchado. Como que a gente faz o diagnóstico? A gente, pela dor, uma dor muito forte, intensa, né? Às vezes na região medial do joelho, e a gente faz uma ressonância e aparece um edema no osso, o osso está inchado. E isso vai levar às vezes 3, 4 meses para diminuir esse edema, tirando a carga, e a pessoa tem que parar às vezes completamente de fazer atividades físicas. Então às vezes aquilo que ela ganhou ela perde, porque ela se machucou. Então tudo que nós não queremos é que as pessoas tenham lesões. E aí entra também toda uma orientação alimentar
junto com a atividade física. Uma redução da ingesta de carboidrato, dos farináceos, dos açúcares, uma alimentação mais proteica. Na hora de fazer o exercício tem que ter uma reserva de glicogênio para poder ter energia, senão as pessoas passam mal, tem mal-estar, falta energia, cansam. Então tem pessoas que às vezes dá hipotensão, baixa pressão, fazem hipoglicemia, né? E a gente precisa ter esses cuidados. Então a orientação, tomar água, uma boa hidratação. Então as mulheres tomam pouca água. É uma dificuldade, às vezes, que se tem com as pacientes mulheres, a ingesta de água é muito baixa. Um ponto só para mim aí, doutor, eu tomo muita água. Mas é importante. Mas não faço exercício. Então, assim, a bicicleta é um exercício bom para começar, o elíptico é um exercício bom para começar, só que o elíptico, ele exige muita capacidade física. Então, e para quem não sabe o que é elíptico, doutor? O elíptico é aquele simulador de caminhada, né? Sim. O aparelho que simula a caminhada, só que ele exige muita energia. Então as pessoas fazem poucos minutos e já estão cansadas. Então o que dá para fazer? Faz um pouco de elíptico, alterna com a bicicleta, volta no elíptico e pode caminhar um pouco na esteira, faz uma caminhada, mas não corra. Porque você ainda não está preparado para correr. Então deixa passar semanas, meses e vai sentindo a tua evolução. Eu estou indo bem, não me deu dor nenhuma. No outro dia eu sinto só um desconforto, que é aquele cansaço físico, mas não é dor. A gente consegue diferenciar desconforto da fadiga, da sobrecarga, da dor da sobrecarga. As pessoas conseguem diferenciar isso. Terceiro bloco com mais dicas, tratamentos e orientações com o nosso Dr. André Kuhn. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Pois hoje a gente está falando sobre exercício físico, qualidade de vida e cuidar do nosso joelho, das nossas articulações, com o Dr. André Kuhn. Mas eu preciso agradecer aos nossos ótimos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Doutor André, então a gente já falou. Prós e contras no geral. Mas tem muita moda aí agora que está emagrecendo de verdade, porque as pessoas queriam emagrecer rápido. Então as pessoas estão conseguindo emagrecer rápido, com algumas injeções, alguns remédios. Como é que fica as articulações, o joelho e tudo mais? Isso é um potencializador de lesões. Por quê? Porque acaba inibindo, às vezes, a capacidade da pessoa comer, porque tira o apetite e nauseia, dá uma certa aversão, diminui o esvaziamento gástrico. Então a pessoa tem aquela sensação que está sem fome ou que não vai descer a comida, acaba repugnando. E aí acaba emagrecendo subitamente. Então, a pessoa que tem um sobrepeso maior, ela acaba tendo uma perda de massa gorda meio rápida, mas junto perde muita musculatura, né? E aí tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado com o tipo do exercício e atividade.
Então, assim, nem ao céu, nem ao inferno. O que a gente precisa? Ter cuidado. O que a gente orienta? As pessoas que querem fazer uso de medicamentos, que façam com a orientação do nutrólogo. Não façam sem ter o acompanhamento do nutrólogo, endocrinologista, alguém que está habituado a tratar e a usar esse tipo de medicação e personalizando a necessidade e a dosagem. Não pode ser receita de comadre. A minha amiga está usando e eu vou também comprar, eu também vou usar. Peguei o nome e vou começar a fazer também. Não, isso aí não funciona, por quê? Porque não foi personalizado a você. Ah, mas nós somos parecidas. Então isso às vezes é um risco. E as pessoas, às vezes, na ignorância e na ânsia emocional de querer mudar o seu peso, acabam fazendo bobagem. Então a gente orienta, busque auxílio de um profissional. Vá consultar alguém sério, que faça bem feito e que pratique essa área de atuação. Né? Então, o que eu atendo no meu consultório? Pessoas com sobrepeso, muito comum, que têm dor e que precisam perder peso. O que eu oriento? Olha, busque um nutrólogo, busque um profissional, ele vai te adequar a medicação, vai fazer exames laboratoriais, ver os teus índices, como é que eles estão e o que precisa ser adequado a você e ter um acompanhamento, né? E aí essas pessoas vão conseguir se reeducar, porque o problema todo não é perder rapidamente o peso, é conseguir manter o peso que perdeu por mais tempo. Então a reeducação é uma mudança. O que a gente tem que entender? O hábito que eu tinha fez eu ficar do jeito que eu tô. Então esse hábito não me serve. Se eu uso um medicamento e ele me dá o resultado, a hora que eu tirar o medicamento, eu continuo com o hábito errado, eu vou repetir o erro, vai voltar tudo de novo. Então o que eu preciso? Aproveitar o efeito químico da droga para o meu comportamento mudar, minha atitude mudar e eu conseguir manter um novo hábito. E ele não pode ser muito diferente do hábito familiar. Então muitas vezes precisa ser o conjunto da família também ser reeducado. Porque a pessoa não pode se marginalizar da mesa da refeição, né? Ou da mesa social com os amigos. Então tem que ter o cuidado, saber como comer, lidar com a ansiedade. Então às vezes o fator maior é o ansiogênico e um dos profissionais importantes daí, nessas vezes, é o psicólogo, ou às vezes até um psiquiatra para usar alguma droga, para diminuir o grau de ansiedade. Entender o que gera ansiedade para gerar compulsão pela comida e entender que exercício é terapêutico. Exercício é uma das melhores drogas para regular o ser humano. Ele melhora o humor, a gente produz endorfina e serotonina, eles são analgésicos, eles são viciantes, por isso que as pessoas que são praticantes de exercício, elas fazem de tudo para fazer o exercício. Se chove, cai raio, pedra, não consegue fazer, já fica Por quê? meio... Porque a endorfina é uma morfina e ela vicia. A serotonina é um antidepressivo e nós precisamos dessas drogas. E por isso que o gordinho gosta de chocolate, porque o cacau é uma fonte de serotonina. Mas dá uma alegria, mas depois dá um banzo, isso, né, e depois doutor? dá a tristeza que comeu, né? Então a gente tem que... Esse é o balanço. Então por isso que é importante buscar ajuda, ter orientações. O que a gente está fazendo aqui? Conversando e falando coisas muito simples que a maioria das pessoas sabem, mas não praticam. E às vezes na ânsia a gente se esquece, vai lembrar depois que fez errado. Daí tem que correr atrás da ajuda. E por que ele ouviu, doutor? Porque olha só, o senhor não disse em nenhum momento não use, não faça. O senhor disse precisa que alguém que seja médico, especialista na área, indique corretamente. Para fazer o uso. E doutor, os homens, a gente falou muito nas mulheres, mas os homens hoje querem os gominhos, querem emagrecer, eles têm uns suplementos lá X para ficar mais marombado e também estão usando o Ozempic. E daí? E fazendo um monte de exercício físico. Então, o que a gente precisa? Essas pessoas, às vezes, elas são uma bomba. Eu falei o nome. Elas são uma bomba. Muitas vezes, por quê? Porque elas estão num processo de autodestruição. Claro que tem indicações de usar suplementos, não tem problema nenhum de se usar, desde que faça corretamente, cuide da função renal, faça exames para ter controle. Então, tem pessoas que usam muitas proteínas, os suplementos à base de proteína, para ganhar massa muscular, para ficar bombado. Usam a creatina, que é um tipo de suplemento também para ganhar massa muscular.
Tem momento de tomar, tem orientação correta de quando tomar. Existem pessoas mais velhas que a gente precisa que elas, por causa da sarcopenia, da perda de massa muscular, que elas ganhem músculo para evitar queda, para não ter fratura, e façam exercício. Então a gente suplementa algumas drogas para ganhar musculatura. Mas isso é monitorado, tem que ter o cuidado, né? Então, às vezes, o que se passa, a sensação que as pessoas têm? Eles estão falando tudo isso porque eles querem que a gente vai consultar. Como se criasse uma dependência de profissionais. Não é todo mundo que precisa passar pelo médico. Muitas vezes, um educador físico bem orientado, um fisioterapeuta bem educado, o próprio nutricionista ou nutrólogo, ele vai orientar. Academias hoje, elas têm uma estrutura muito boa, elas têm estruturas de profissionais hoje com boa capacitação. E eles conseguem enxergar quem é quem. Então, nem todo mundo precisa. O que precisa é aceitar, às vezes, programas não rápidos e milagrosos. E entender que você não engordou da noite para o dia, não vai emagrecer da noite para o dia. E condicionamento físico é uma condição física que a gente vai trabalhar, galgar para ter. E doutor, para finalizar, é verdade que se a gente perder muito peso, porque fez uma bariátrica ou perdeu muito peso rápido, a gente perde uma gordurinha que é necessária no joelho? É gordurinha ou é músculo? Não, no joelho a gente não tem nenhuma gordurinha necessária que a gente vai perder. As pessoas falam? Mas não, é a conversa de comadre. Tá. Né? Não, assim, é óbvio que o emagrecimento a gente vai perder gordura em todos os lugares do corpo. Existem algumas gorduras que são essenciais, como a da bochecha, chama-se gordura de Bichat, a pessoa pode estar caquética, ainda tem gordura. Então, e tem algumas gorduras, como a abdominal, que são as primeiras, às vezes, a serem queimadas em alguns lugares do corpo, que são reservas de gordura rápida e que se derretem mais rápido, né? Mas em todos os nossos músculos, eles são entremeados com tecidos adiposos. O que nós precisamos ter? É índices dentro de um aceitável. Né? E ter o cuidado, né? A pessoa que fez exercício na infância e na adolescência, ela tem uma massa muscular diferente de um sedentário. Então, estimular exercício na escola, as brincadeiras, sair do celular, procurar fazer mais atividade, e movimento é vida. Tenho certeza que faltaram perguntas para eu fazer aqui, então mande sugestões, porque o nosso Dr. André Kuhn vai voltar no programa. Até mais!